Olá, tudo bem? Mais uma vez, pela graça do Senhor aqui, trazendo mais uma palavra. Espero que siga para a sua edificação. Se você já acompanha o canal, se gostou, dê um like, compartilhe com seus amigos, comente aqui o que achou da mensagem também, que vai ser muito importante para o crescimento desse canal, para que o próprio YouTube ele passe a recomendar mensagens como essa para os seus usuários, para aquelas pessoas que amam a palavra de Deus. Eu queria trazer uma mensagem falando sobre uma outra expressão que é muito comum no nosso meio. Ebenezer. E geralmente depois dessa palavra Ebenezer vem a frase: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu queria falar um pouco sobre essa passagem, para a gente ter uma compreensão do que é que realmente está tratando. Talvez seja algo um pouco diferente do que você tem ouvido ao longo desses anos, mas o que eu trago, como eu sempre tento fazer, é para a sua edificação, para a edificação da Igreja de Cristo como um todo também. E minha esperança também é que, à medida que você aprender algo nesse canal, você também transmita a outras pessoas. Você também comente, recomende ou compartilhe em seus grupos de estudo, em suas rodas de conversa de amigos que falam da palavra de Deus, tá? Com seus líderes, com seus pares, enfim. Meu desejo é que você também seja usado por Deus para edificar outras vidas. E essa passagem, ela está no livro de 1 Samuel. Não é primeira, como algumas pessoas falam, né? Não é primeira, porque não é carta, é livro. Então, primeiro livro de Samuel, ou 1 Samuel, capítulo 7. Vou ler a partir do versículo 7 para chegar nesse ponto. E é narrada a história das lutas de Israel. Uma dessas lutas é contra os filisteus. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, talvez alguma versão diga Mispá, em Mispa subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel. Samuel era o profeta e juiz que estava orientando, estava liderando o povo de Israel, porque ainda não havia rei. Então Samuel foi eleito. Você vai conhecer essa história começando esse mesmo livro. Do início você vai ver a história de Samuel. Mas enfim, vamos lá para o versículo 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava, sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou, ou seja, aterrorizou, trouxe temor, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Houve um deslocamento. Presta atenção. Houve um deslocamento dos filhos de Israel que foram de Mispa até Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós vemos aqui essa narrativa. Você pode continuar a leitura, se quiser até ler capítulos antes disso aqui, para entender melhor essa história, porque eu insisto muito, vocês já devem ter percebido em alguns vídeos anteriores a esse, que eu falo muito sobre conhecer o contexto da história. Você pode conhecer principalmente lendo a própria Bíblia e os textos anteriores e posteriores àquele trechinho que alguns chamam de perícope, aquele trechinho que você escolheu para ler, ou um versículo que você costuma citar. É importante, é fundamental você conhecer o restante da história. Isso é contexto literário. Mas também existe o contexto histórico, que você pode encontrar algumas informações
fora da Bíblia, em, por exemplo, dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas. Hoje em dia é muito fácil encontrar informações na internet, mas aqui existe um contexto e eu pedi para você prestar atenção. Houve um deslocamento do povo de Israel, de onde eles estavam, perseguindo os filisteus e foram até Bet-Car. E quando diz aqui, feriram eles, né, os filisteus, no versículo 11. E aí no 12, então, ou seja, após essa vitória que os judeus conseguiram até ali naquele momento, naquele lugar, melhor dizendo, ele tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O mais comum hoje em dia é ouvir pessoas contarem alguma história, alguma vitória, um testemunho, sabe? E dizer essa frase: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deve ter canção, acredito que tenha, não lembro agora nenhuma, mas deve ter canções que falem isso. Deve ter igreja com esse nome associando Ebenezer com a frase até que nos ajudou o Senhor. Nada disso está errado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que existe aqui um ponto. Quando Samuel pega essa pedra, nós não sabemos o tamanho ou o formato, porque a Bíblia não relata, mas ele usou, como muitos antigos faziam, colocando um marco, ou seja, como se fosse um monumento em um lugar. E ele fala aqui, na frase, ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. O que eu quero chamar a atenção é, a frase que ele usa é até aqui. Quando ele diz aqui, eu entendo que é uma localização geográfica. Ou seja, ele não disse até hoje nos ajudou o Senhor. Ele não diz até agora nos ajudou o Senhor. Trechos da Bíblia que vão contar algumas histórias do povo, fala assim, usa a expressão como hoje se vê, ou até os dias de hoje. Só que Samuel não usa nenhuma dessas expressões. Ele não fala o Senhor nos ajudou até hoje, ele não fala o Senhor nos ajudou até agora, ele diz até aqui. E quando ele diz aqui, dá a ideia de lugar, localização. Então eu entendo que aquela pedra foi colocada como um marco, um monumento para mostrar que até aquele lugar, entre Mispa e Sem, até aquele lugar, o Senhor tinha dado vitória ao povo de Israel. Percebe? Então, eles não estavam falando, comemorando uma vitória de tempo. Não era uma questão de tempo até hoje, até agora, mas até aquele lugar, o Senhor tinha sido com o seu povo, o povo de Israel. Então, algumas pessoas não pensam dessa maneira, nesse viés, porque a gente já está acostumado. E hoje a gente usa e não tem problema. Não tem problema você dizer até aqui nos ajudou o Senhor. A questão que eu estou trazendo agora para vocês é a palavra Ebenezer. A palavra Ebenezer é uma palavra hebraica que significa pedra de ajuda. Vocês vão ver também, tem um nome, Eliezer ou Eliezer, que significa Deus é meu ajudador ou Deus me ajuda. Então você vai perceber que existem raízes na palavra hebraica que formam uma palavra, como por exemplo essa Ebenezer, pedra de ajuda, ou Eliezer, Deus é meu ajudador, ou Deus me ajuda. Então, entendendo isso, a gente então vai aprender hoje que Ebenezer não significa essa frase completa, até aqui nos ajudou o Senhor. A gente vai entender que Ebenezer significa pedra de ajuda. Vamos imaginar, vou fazer aqui uma inferência, vamos imaginar que fosse uma alusão, uma analogia, falando que Deus é a rocha que ajuda. Eu não estou fazendo uma afirmação, não estou lançando isso como doutrina, só estou falando na possibilidade de a gente entender Ebenezer dessa maneira, que Deus é a pedra, é a rocha que nos ajuda. Mas, simplificando, a palavra Ebenezer é apenas pedra de ajuda e não a frase até aqui nos ajudou o Senhor.
Mas, como eu disse, nós podemos declarar, glorificar a Deus, nos alegrar nele, a cada vitória concedida por ele, no tempo e no espaço, e declarar: até aqui nos ajudou o Senhor. Não há problema. É motivo para a gente glorificar a Deus, agradecê-lo, ter o coração grato, porque o Senhor é realmente, ele é a nossa rocha. Mas, com relação ao nome, ao termo, Ebenezer, eu espero que tenha te ajudado a entender que Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor, mas Ebenezer significa pedra de ajuda. Então, se você gostou desse conteúdo, se alegre no Senhor e recomende o canal, siga para outros vídeos, recomende, ative o sininho para poder receber notificações quando chegar vídeo novo no canal, tá bom? Então, peço que você continue estudando a Palavra de Deus, recorra a dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas, bons livros de bons autores, para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E assim você ser edificado e o Senhor capacitar você na sua busca a edificar outros e edificar a sua igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.